Olá, estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. É um prazer recebê-lo na Novo Tempo, aqui na nossa casa, mas na verdade é mais o contrário. Você está aí em casa e sou eu que estou a entrar por aí adentro, através do ecrã da televisão, ou quem sabe está no carro nesta hora, aí metido no trânsito, e está a escutar também através da Rádio RCS, seja qual for a forma, a verdade é que estamos juntos para mais um episódio deste programa. Já são tantos anos aqui na Voz da Esperança, eu creio que estou há um pouco mais de 2 anos aqui como orador deste programa, com uma longa história, mas que acima de tudo quer trazer esperança à sua vida. Por isso, vamos, sem mais demora, avançar com o nosso programa. Vamos escutar as vozes do quarteto Voz da Esperança, na maestria e a liderança musical do nosso maestro, André Santos. Sempre temos aqui este quarteto, às vezes solo também, e a verdade é que desfrutamos também desta dimensão musical do nosso programa. Hoje vamos voltar a escutar esta abertura que sempre dá o mote e o contexto para este programa, porque vamos falar de esperança, vamos continuar a descobrir maravilhosas verdades da Palavra de Deus. Por isso, agora ficamos com as vozes do quarteto Voz da Esperança. Voltamos e agora quero dar-lhe a conhecer uma oferta especial que tenho hoje para si. Creio que é a segunda vez que vou partilhar consigo esta oferta, que já tinha feito aqui uma vez, há uns programas atrás, mas porque estamos aqui na Voz da Esperança numa série especial, uma espécie de uma pequena temporada na qual estamos a estudar as parábolas de Jesus, essas grandes histórias
criativas, às vezes tão pequenas, tão simples, mas com uma grande riqueza de conteúdo, são as parábolas do Mestre. E é por isso que eu tenho hoje para lhe oferecer, mais uma vez, o livro Parábolas de Jesus. Na verdade, eu mesmo me tenho inspirado em muito do que está escrito neste belíssimo livro, que comenta e reflete, na verdade, sobre várias das parábolas de Jesus e, portanto, é por isso mesmo que tenho muito prazer hoje lhe oferecer este livro. Não temos assim muitos aqui disponíveis, por isso hoje guardei 5 livros para oferecer aqui neste episódio. Claro, a única maneira de fazer essa diferença vão ser as 5 primeiras pessoas a pedirem o livro Parábolas de Jesus. Por isso, se quiser até agora mesmo, vou dar-lhe o número, envie já uma mensagem a dizer Parábolas de Jesus. Basta isto e depois nós vamos entrar em contacto consigo para, enfim, lhe pedir os contactos e podermos fazer chegar até si. Obviamente é uma oferta, é gratuito, neste caso, 5 livros Parábolas de Jesus. Já sabe, pode ligar ou enviar mensagem para o 933 93 92 91. Vou repetir, 933 93 92 91. Já sabe, as primeiras 5 mensagens a chegarem hoje vão receber este livrinho extraordinário, Parábolas de Jesus. E hoje vamos meditar numa das mais belas, extraordinárias verdades que encontramos no Evangelho, uma mensagem, mais uma vez, também ela, uma verdade que é muito poderosa, ou não fosse essa pequena semente que está guardada nas parábolas de Jesus. E essa verdade podíamos já resumi-la, antes de lermos a nossa história de hoje, da seguinte forma: Deus não espera que o busquemos. É Ele quem vem ao nosso encontro. E isso é a essência, talvez mesmo, do Evangelho. É tão verdade isto que Jesus foi acusado de se misturar com os pecadores, imagine. Os fariseus, por exemplo, sempre muito zelosos dessa pureza externa, da aparência de pureza, diziam muitas vezes com desdém a Jesus: este recebe pecadores e come com eles. Veja a acusação que Jesus ouvia. Mas esta crítica foi, na verdade, um dos mais belos elogios que Jesus ouviu. É isso mesmo. Sabe que isto ajuda-nos a compreender que às vezes uma crítica vinda de certas pessoas ou de certos ambientes ou com certos objetivos, uma crítica pode bem ser um elogio. Acredito que para Jesus, receber a crítica de que ele comia e estava à mesa ou na casa dos pecadores era realmente um grande elogio. Porquê? Porque Jesus recebia os pecadores porque ele veio para salvar os que estavam perdidos. Jesus veio a esta terra e o seu propósito foi precisamente responder às necessidades das pessoas e por isso ele respondeu a estes acusadores contando 3 histórias, 3 parábolas. Mas hoje vamos concentrar-nos em 2 destas parábolas. A primeira delas, a bem conhecida parábola da ovelha perdida. Já ouviu falar? Já a leu, talvez? Deixe-me partilhar consigo esta pequena história, mas de uma riqueza extraordinária. Estas são 3 histórias, é uma secção de 3 parábolas que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos começar então com a parábola da ovelha perdida. Então Jesus propôs esta parábola. Que homem de entre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Que coisa maravilhosa! Nesta história, Jesus revela o que eu iria chamar o coração do Pai. Ele revela o coração de Deus. Quando uma alma, uma vida se perde, Deus não fica indiferente. Logo, Ele deixa tudo para buscar aquele que se afastou.
Deus não espera que que você mesmo aí desse lado, Deus não espera que voltemos sozinhos. É por isso que Ele é o pastor. Ele é o pastor que vai até onde estamos e que nos carrega de volta nos seus ombros de amor. É esta a lição básica desta história. Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida, muitas vezes, sou eu. E acredito que a ovelha perdida também pode ser você aí desse lado. A ovelha perdida não tem como voltar sozinha. Esta é a essência também de compreender, ou para compreender esta história. A ovelha perdida está em perigo. Pode até nem estar consciente desse perigo. Mas ela está indefesa, porque não tem ninguém à sua volta que a proteja. E, portanto, resgatá-la e salvá-la desse perigo só é possível se o pastor for ao seu encontro. É exatamente o que se passa com a experiência daquele que é o pecador. E o que é um pecador? O que é o pecado, no fundo? É esse afastamento do redil, da proteção do Pai, daquele que nos ama, que é o Senhor da nossa vida, a fonte da vida. Mas quantas vezes nos afastamos? É isso o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu estas célebres palavras que nos ajudam a perceber porque é que nós todos podemos ser, somos essa ovelha perdida. Recorde-lhe essas palavras. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Dizia o apóstolo aos romanos, que devem ter ficado um bocado surpreendidos ao ouvir isto. O arrependimento é o resultado do amor de Deus que vem ao nosso encontro. Não é o nosso arrependimento que nos torna dignos de então Deus nos amar e nos receber. Se Deus estivesse à espera das nossas atitudes, então a porta já estaria fechada há muito tempo. É o inverso. A direção desta relação é o amor de Deus que nos busca onde nós estamos e nos leva ao arrependimento. Agora vamos a uma segunda história, é a tal segunda parábola, nesta sequência de 3, mas hoje só nos vamos fixar aqui nestas duas. Talvez num próximo episódio iremos à terceira parábola. Por hoje, vamos agora fixar o nosso olhar um pouco na parábola da dracma perdida. Jesus continuou então com esta segunda história, que no fundo deve ser lida em paralelo ou na continuação da primeira da ovelha perdida que já lemos. Então, o texto de Lucas, capítulo 15, continua ali a partir do versículo 8. Qual é a mulher, diz a história, que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha dracma perdida. Pois eu vos digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que é que nos mostra esta história? A dracma, esta moeda perdida, representa precisamente os que estão afastados de Deus, mas não se percebem. Não estão conscientes. A ovelha perdida, é evidente que é um animal, na história, é um animal que tem consciência, tem inteligência dentro do que os animais podem ter, e, portanto, a sua percepção é evidente que ela sabe que está sozinha, talvez até anda à procura de voltar, mas não consegue. Agora, uma moeda, uma dracma, não sabe que está perdida. É por isso que ela representa aqueles que estão em casa, talvez na igreja, aqueles que estão espiritualmente caídos ou destruídos, que estão sob o pó, da rotina, pode ser, do orgulho, até da indiferença espiritual. Não estão conscientes disso. Mas ainda assim têm valor. Deus considera-os. A moeda ainda é de prata, ou seja, essa imagem de Deus não foi apagada. O valor está lá. E é por isso que, mais uma vez, é Deus aqui representado por esta mulher que procura. É Ele que toma a iniciativa, com diligência. Ele vai, Ele varre, Ele procura até encontrar. Portanto, mesmo coberto de pó, mesmo esquecido no canto, mesmo afastando-se e não querendo saber, acredite numa coisa. Estas histórias estão aqui para nos mostrar isto. Meu querido amigo, você tem muito valor. Minha querida amiga, você é preciosa
aos olhos de Deus. É por isso que a busca de Deus é ativa. Na primeira parábola, o pastor o que é que faz? Ele toma a iniciativa de ir atrás da ovelha. Ela pode estar num caminho perigoso, ela pode continuar em marcha afastando-se, mas ele vai atrás dela. Na segunda história, a mulher acende a luz e varre a casa. Percebemos nestes detalhes destas histórias que Deus está ativamente à procura dos seus filhos. É uma iniciativa sua, é uma vontade do seu coração. Talvez esta verdade esteja como em nenhum outro lugar ilustrada, até explicada nas palavras de Jesus que disse, o Evangelho de Lucas registou no capítulo 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que estava perdido. Creia nisto, não há distância longe demais, não há queda profunda demais, não há trevas escuras demais que Jesus não possa iluminar. Esse é o coração de Deus. Enquanto houver fôlego nos seus pulmões, há esperança. Porque o pastor vem ao seu encontro. E é interessante notar isto. Jesus contou estas histórias em que contexto? Fariseus, sempre com o seu legalismo, a sua ideia de perfeição, de correção do outro. E os fariseus murmuravam precisamente porque Jesus estava com pecadores. E é interessante então isto. Nesta parábola, nós não encontramos da parte do mestre que a conta uma reprovação à ovelha ou à moeda que estão perdidas. E porquê que não há reprovação? Porque Deus acha que é ótimo a ovelha estar perdida ou a moeda estar perdida? Obviamente que o sentido não é favorecer a ideia de se afastar do redil, de sair da presença do pai, do pastor. Mas o foco destas parábolas, aliás, quando vemos as histórias, percebemos que o centro, se quiser, a direção destas histórias é a alegria do encontro e a intensidade da busca. O que significa que o que Jesus nos está a dizer é, enquanto vocês julgam, isto era a mensagem para os fariseus. Porque, lembre-se, este é o contexto da história. Portanto, ao Jesus fazer este contraste em termos de atitude, Jesus está a dizer a estes fariseus, enquanto vocês julgam, eu busco. Enquanto vocês afastam, eu recebo, eu procuro, eu acolho. Enquanto vocês acusam, eu perdoo, eu restauro. Deus não se alegra com a destruição do pecador. Na verdade, o coração de Deus é exatamente ao contrário. O céu canta e alegra-se quando um pecador é salvo, ou seja, quando alguém que estava perdido é encontrado. É por isso que esta mensagem é profundamente pessoal. Nós lemo-la em conjunto, interpretamos o sentido desta história, mas ela foi escrita a pensar na ovelha que se perdeu, na moeda que não se sabe onde está e que, portanto, deixou de ser útil. Deixa-me, por isso, hoje aplicar esta história e pedir-lhe que, por um momento, ao concluir o nosso programa, por um momento eu desafio a pensar na sua vida, na sua história, nas suas escolhas e no percurso que tem feito. Eu acredito que talvez, assim que me escuta nesta hora, talvez já se tenha sentido exatamente como a ovelha perdida. Fraco, ferido, sozinho, longe do aconchego do redil, com vontade de voltar, mas não consegue. Talvez seja o seu caso, que no fundo se perceba como esta dracma. Está perdido por dentro. Talvez hoje, eu vou explicar melhor o que quero dizer, talvez hoje esteja a ouvir alguém que frequenta uma igreja, que tenha uma vida cristã ativa, que até outras pessoas o admiram, mas depois, quando chega à casa, à noite, está sozinho aí na sua cama,
pensa na sua vida e, no fundo, luta contra o facto disto tudo ser aparência externa, mas não ser a experiência profunda que está a ter. E sente-se ao mesmo tempo culpado, até quem sabe, por dar essa aparência, mas que não corresponde à realidade da sua vida. Provavelmente até se sente espiritualmente morto, num deserto, distante, ainda que esteja perto da religião. E eu quero, em qualquer destes casos, quero dizer-lhe o seguinte: Jesus está à sua procura. E Jesus quer encontrá-lo. O que estas histórias, o que estas maravilhosas parábolas nos dizem é que Jesus chama-o a si pelo seu nome. Porque ele conhece-o como o pastor conhece as suas ovelhas. Lembra-se das palavras de Jesus. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem a sua voz. Pense no que Jesus fez. O que é que o Evangelho revela? Jesus deixou o céu para ser possível esse encontro consigo. E quando permitir que esse encontro aconteça, que do seu lado isso significa uma entrega, um reconhecimento, estas histórias nos dizem o que o céu vai alegrar-se. Porque se vai cumprir aquilo que Jesus veio: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É a promessa. Jesus dizia: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aceite o convite. Não demore. Porque ainda que fosse a única alma perdida ou longe, afastada, Jesus teria vindo a mesma por si. É isso. É esse que é o valor que cada alma tem para Deus. E eu desafio a escutar agora uma maravilhosa melodia que a mim me encanta, me emociona e me inspira cada vez que eu ouço. Vamos ouvi-la na voz da Amália. É a ovelha errante. Eu desafio a escutar esta música e a pensar na sua própria experiência e se tem sentido como esta ovelha errante, então ouça esta promessa de que Jesus está à sua procura, quer encontrá-lo, quer trazê-lo de volta. Sinta o regaço do Pai, do bom pastor, mesmo que seja hoje uma ovelha errante. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite escura, quis voltar, não consegui e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu para me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu-me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz
faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Foi uma bênção termos estado juntos aqui na Voz da Esperança, termos escutado esta maravilhosa mensagem através da música e termos relembrado que as histórias de Jesus estão aqui para nos mostrar que Deus está à nossa procura. Acredite nisso, Deus está à sua procura. Talvez uma das formas de regressarmos e sermos trazidos de volta, às vezes, é ler, é descobrir, redescobrir grandes verdades. Hoje quero relembrar que temos este livro para lhe oferecer, Parábolas de Jesus. Envie uma mensagem para nós. Temos apenas 5 livros hoje para oferecer aqui no programa. Por isso, seja rápido a enviar-nos. Se quiser muito receber, basta escrever Parábolas de Jesus. 933-939291 é o nosso número. Envie uma mensagem. Vamos fazer chegar até si esta oferta. Hoje estivemos de novo com as parábolas do Mestre. Se Deus quiser, no próximo episódio continuaremos. Temos mais uma parábola e mais grandes ensinos para descobrir. Volte connosco no próximo episódio. Até lá. Fique bem. Que Deus o abençoe.